Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso P+M Master Talks e a visão do Compliance Officer aqui em BH. Está aqui nessa cidade maravilhosa e nesse episódio para falar de um tema que para mim especialmente é muito caro, porque foi onde eu comecei minha carreira, é o que eu faço até hoje, então é algo que para mim é bem relevante trocar ideia com pessoas de qualidade falando desse tema tão legal. E aqui hoje com a gente tem uma fera da cidade de BH, a Ana Bernardino, que vai estar com a gente aqui batendo um papo sobre esse tema. O Augusto também, tá? E eu queria começar, Ana, como a gente vem começando com todos, pedindo para você fazer um breve histórico aí da tua vida e como que você chegou nessa posição que você está hoje, falar um pouquinho rapidamente das tuas atividades, para a gente conectar isso com o tema de investigação. Claro. Bem, boa tarde, né? É um prazer estar aqui, posso considerar aí o Augusto já um amigo, colega de profissão, o Eduardo estamos conhecendo, já estamos com alguns assuntos em andamento. Legal. Como que eu começo aí no compliance já tem algum tempo, né? Eu começo minha carreira lá atrás, como estagiária na Celor, a gente criando um departamento jurídico lá em 2007, fiz trainee, rodei as plantas, então naquela época eu estava muito focada numa parte mais de governança, societário, capital em 2007 no Brasil, do grupo ainda era aberto, depois a gente teve o IPO, o fechamento, veio o grupo, né, a família Mittal adquiriu, então minha carreira foi dentro da Celor. Tive um tempo, desde 2007, um tempo na Vale, e voltei em 2019 para a Celor. Então, assim, a gente construiu, o programa de integridade da Celor é um programa muito amplo, porque é um programa global. Então, hoje, a minha posição ali de head, gerente da área de compliance, é uma posição onde eu fomento esse programa. E eu gosto de falar que eu tropicalizo, né? Porque nem tudo que serve na Europa serve para uma cultura brasileira. Então, assim, a sede em Luxemburgo dá as diretrizes do compliance e a gente adequa aquilo que a gente está vivendo no Brasil. E traz também para as legislações daquilo que a gente tem. Só que é um programa global que começa lá atrás, em 2007. Exatamente quando eu entro no grupo, né? E ele começa com o risco. Qual que era na época, em 2007, o principal risco? É o que eu falo sempre, vai começar um programa de integridade, vai começar um programa olha para o seu risco, né? Não adianta só começar a criar políticas, olha para o seu risco. Naquela época o risco era antitrust, né? A siderurgia né, a gente continua sendo um pouco menos hoje com a China e tudo mais, mas é um business que tem grandes players. Então, à época, lá em 2007, o grande risco era o direito da concorrência. E a gente começa com diretrizes da concorrência, depois vamos para um código de conduta, e aí o programa vai se ampliando. Até a gente chegar num canal de denúncia estruturado, né, igual a gente tem hoje. Bem legal. Bom, vamos lá. Então, eu sempre gosto de colocar algumas premissas aqui para a gente ir indo numa linha, né, do bate-papo. E, bom, a investigação dentro do contexto de um sistema de integridade, ela é uma ferramenta extremamente relevante e importante. Por quê? Vamos lá. A gente tem um entendimento técnico no escritório de que a investigação ela é uma ferramenta que existe para produzir informação estruturada para alguém tomar uma decisão. Que no fim do dia, né, alguém vai tomar uma decisão em cima daquilo. Tá? Também é uma ferramenta que fala muito sobre credibilidade do programa. Né? Porque vamos pensar assim, né? Eu tenho toda a estrutura de risco que está mapeada. A partir da estrutura de risco que eu tenho mapeada, eu trago as políticas, que eu gosto de chamar de regra do jogo. Então, eu fiz um diagnóstico legal ali com a minha matriz. Aí eu tenho a regra do jogo, que são as políticas. Eu tenho um canal de denúncias que existe para funcionar como uma ferramenta permanente de captação de eventual materialização de risco, de violações de políticas. E depois que eu tenho o canal de denúncias, eu tenho a investigação.
se a investigação ela não transita, né, de forma coerente, eu acabo trazendo ausência de credibilidade para o canal. E eu acabo, né, trazendo no fim do dia também a ausência de credibilidade para o programa. E o programa de compliance, o sistema de integridade, de compliance, né, ele vive de reputação, né, ele vive de credibilidade, de aceitação do público interno. Então, na tua visão técnica, né, como que você vê a importância da investigação no contexto da construção de um programa de integridade perene, vamos dizer assim, né? Que consiga sobreviver no tempo. Estamos falando de um programa que existe desde 2007, né? Poxa, eu comecei minha carreira em 2002. Então, é muito tempo de programa, muitos percalços que vocês já devem ter passado no caminho, né? E o quanto a investigação, ela te apoia na construção dessa credibilidade do programa. Com certeza. E esse programa é vivo, né? Sim. A gente começou lá em 2007 e isso foi sendo construído ao longo do tempo e toda vez que a gente tem uma regulamentação nova, a gente traz isso para os nossos processos, procedimentos e vê o que precisa ser atualizado. A ferramenta do canal, né, das investigações internas, para mim, além de ser uma ferramenta poderosa de, né, constatar ilícitos em si e de se mostrar que a empresa está atenta e eventualmente medidas disciplinares e até mesmo reaver valores para a companhia naquilo que a gente descobre, né, uma fraude e tudo mais, para mim é uma ferramenta poderosa de gestão. Eu chamo que ele é um termômetro do programa de integridade, porque hoje você consegue através do canal, ver assim, quais são os principais temas. Porque antigamente a gente via muito a questão da fraude, o conluio entre fornecedor e empregado. Hoje, saiu a pesquisa, né? Você viu hoje da Allianz com os principais canais de denúncias. Hoje, mais de 40% do canal são casos interpessoais. Questões de comportamentos inadequados, né? Perfeito. É claro que 15% desse canal aí é fraude, questões ilícitas, conflito de interesse. Mas o restante, então, eu vejo muito como uma ferramenta de gestão até para o RH, né? De clima organizacional. Lá na Celor, assim, é inevitável falar um pouco do Celor, mas assim, o valor número 1 é saúde e segurança. Sim. Segurança em primeiro lugar. A gente está numa busca de acidente zero, porque siderurgia é grau 4 de risco ainda. Né? Infelizmente ainda as pessoas é um risco considerável. Então assim, o valor número 1 lá é segurança. O canal é uma oitiva se tiver um desvio de segurança. A gente tem um indicador separado do canal para questões de segurança. A gente prioriza, se chegou a algo que envolve saúde e segurança, é priorizado, é linha 1 de priorização. Na matriz de criticidade, né? Na matriz de criticidade, saúde e segurança, porque é o primeiro valor da companhia, é segurança. Então a gente está na busca de acidente zero. Então se chega algo, né, chuva, assim, um desvio, algo que a gente consiga agir, então é uma ferramenta poderosa de gestão, né? Direitos humanos. Né? A gente vê muito isso em momentos grandes de expansão, vários terceiros na planta. Você vê números de terceiros hoje no canal. Meu canal hoje ele é muito acessado por terceiros que estão ali trabalhando na planta. Então, é uma ferramenta de gestão, é importante para o RH, é importante para quem está ali tomando decisão no dia a dia. E não só uma ferramenta de punição. Sim, entende? Sim. Fazer um comentário. Primeiro, agradecer, né, a Ana pela disponibilidade. A gente tem completa ciência do quão corrido deve ser a sua rotina. Então, muito obrigado né, desde o primeiro momento que eu fiz o convite, né, pelo interesse de estar aqui conosco. E também da sua disponibilidade de compartilhar um pouquinho da sua experiência e da sua expertise. Então, agradecer pela disponibilidade, pelo seu tempo aqui para compartilhar um pouquinho das suas experiências, aprendizados e da sua técnica sobre o assunto. Eu queria fazer algumas ponderações. Então, assim, primeiro eu acho muito interessante esse seu racional, né, de que sempre o programa de integridade ele deve ser estruturado e pautado em uma abordagem de riscos. Muitas empresas acabam entrando em contato conosco e tendo a concepção, né, e o entendimento que possuem um programa de compliance simplesmente por terem um código de conduta e um canal de denúncia, sendo que sequer entendem de forma assertiva o cenário de risco que se encontram. Então é muito interessante até para fins, e vai ser uma coisa que a gente vai trazer para mais para frente do papo,
em critérios de priorização, de como que a gente pode conduzir de forma assertiva, especialmente num cenário de um volume alto de denúncias, como que a gente pode priorizar, né, os relatos que eventualmente chegam no canal. E um outro aspecto também, que é muito... Parece que até que a Ana, ela acabou dando uma olhada no nosso PowerPoint, né, de metodologia do escritório, porque o entendimento do escritório é exatamente esse, de tanto a investigação como uma ferramenta para identificação de riscos específicos e que devem sim ser endereçados, né, riscos de integridade, mas também uma funcionalidade para o diagnóstico de oportunidade de melhoria, seja, por exemplo, internas ou até mesmo externas. Então, você comentou de forma muito acertada dessa possibilidade de um próprio fornecedor que consta na sua cadeia de valor, de ele reportar uma situação. E isso só é possível mediante uma coisa que já foi dita aqui, que é exatamente a credibilidade. Porque para um fornecedor, uma pessoa externa, reportar uma situação, muitas das vezes sensível, crítica e urgente, ele tem que, de fato, entender e considerar que é algo que, primeiro, vocês possuem uma metodologia, possuem um racional mesmo para apuração eficiente, sigilosa, confidencial dessa questão, mas também que vocês vão endereçá-la da forma devida, não vão engavetá-la, né? Como muitas das vezes, infelizmente, acontece. Então, só queria fazer esses dois comentários, tanto sobre a questão da importância do entendimento de riscos de um cenário que, como você muito bem disse, Ana, ele é mutável e ele pode ser, um cenário de risco, ele pode ser alterado e, consequentemente, o programa vai ter que se ajustar, vai ter que se aperfeiçoar em razão desse novo cenário que se configura, mas também dessa questão de um espectro mais amplo de aplicabilidade do canal, não tão somente ali para questões de desvios éticos internos, mas para questões de relacionamentos interpessoais, questões de oportunidade em processos que eventualmente são diagnosticadas. E a realidade de muitas empresas, especialmente aqui em Minas Gerais, é que são operações muito complexas, operações muito descentralizadas e que muitas das vezes o compliance ele fica concentrado em um escritório, ele possui um número de pessoas relativamente pequenos comparado à estrutura organizacional inteira, e ter essa visão, né, o canal de denúncias com uma credibilidade que possibilite essa identificação de várias nuances, a depender de onde aconteça dentro da atuação e da atividade da empresa, é muito importante até para o monitoramento assertivo de riscos, né, que inicialmente foi diagnosticado. Eu acho absolutamente vencedora essa visão da utilização da investigação como uma ferramenta de gestão, porque ao passo que você levanta informações de forma estruturada, consegue mapear e desenhar cenários para ajudar gestores a tomar decisões mais assertivas, não só em relação... Eu acho que esse viés punitivo da investigação... ele é um pouco ultrapassado, né? Quando a gente tá dando, né, eu tô dando aula ou dando uma palestra, eu peço o pessoal levantar a mão e responder para que serve uma investigação. Daí, né, o pessoal para pegar o bandido, para identificar a irregularidade, etc e tal. E eu discordo, né? Eu entendo que esse é uma consequência do processo investigativo, que vai acontecer, se eventualmente houver uma violação. Mas o propósito mesmo é apoiar a construção de um ambiente corporativo que performa melhor no fim do dia. Tá? Então, a gente tem muito essa visão do compliance como uma ferramenta de apoio ao direcionamento estratégico. Então, o conceito da investigação também tem que estar atrelado a essa visão. Tá? Eu tive, né, a oportunidade de trabalhar numa empresa, num dealer Caterpillar da região sul do Brasil, e boa parte do nosso programa lá era baseado no programa da Caterpillar. Então, lá no código de conduta deles, eu não sei como está agora, faz tempo que eu não dou uma olhada, mas a primeira página do código de conduta deles falava assim: nós vemos riscos como oportunidades. E, de fato, dentro de todo risco existe uma oportunidade, né? Mas eu queria trazer isso agora para um aspecto mais técnico, no seguinte sentido. A investigação também, se mal conduzida, se feita de forma não técnica, ela pode trazer riscos que você sequer tinha antes de iniciar a investigação. Então, eu queria te questionar em relação à importância de metodologia, a importância de técnica, a importância de cuidados, né,
pensando no seguinte, vamos lá, em um processo investigativo, empresas são formadas por processos. Certo. Processos são conduzidos por pessoas. Né? Certo. Então, quando a gente vai investigar, obrigatoriamente existem pessoas por trás daquela investigação. Existem famílias, pais, mães de família, e que se a gente não toma o devido cuidado, né, quando a gente faz esse processo investigativo, a gente pode trazer prejuízos severos, né, se a gente não tomar os devidos cuidados. Então eu queria entender qual que é a tua visão em relação à necessidade de você ter uma equipe técnica muito bem estruturada, você ter um apoio técnico externo, às vezes bem estruturado também, Com né, certeza. para que a gente, né, tome os devidos cuidados e não faça... Eu costumo dizer, a investigação não é para amador, não é para quem tá, né, para quem tá começando, para quem já, né, viveu, né, ou que foi assessorado, foi mentorado de uma forma bem estruturada para trazer os resultados adequados e para também não trazer os impactos negativos que uma investigação pode trazer. Perfeito. Ô, Edu, o que eu acredito, assim? A primeira coisa que é necessária, você tem que ter um procedimento escrito, uma metodologia escrita. Perfeito. Claro que ela não é igual para todas as organizações, né? Cada um se adequa ali à estrutura que você tem para investigar. Né? A estrutura, por exemplo, lá onde eu trabalho, é extremamente sui generis. Eu tenho o canal até dividido. Né, quem investiga fraude não são as mesmas pessoas que investigam comportamento. Mas é uma questão que a gente achou o melhor caminho ali, mas tem que ter metodologia. Tem alguns assuntos, por exemplo, lá que a gente não faz interno, que é um assunto que eu preciso de escritório e que eu recomendo uma terceirização, assédio sexual. Por quê? É crime. Né? Não é uma questão só de CLT, é uma questão tipificada no Código Penal. Então, assim, eu preciso de uma visão de terceiro. Importantíssimo. Então, a gente colocou na nossa metodologia algumas regras e premissas. Até porque, eventualmente, no final dessa investigação, pode virar uma notícia-crime, né? Pode. Exatamente. Concorda? Se eu tiver todos os elementos. Sim, é claro que a gente tem aquela diferença, né? CLT não olha a questão da hierarquia. Para configurar o crime tem que ter hierarquia. Muitas vezes hoje o assédio sexual ele é transversal, nem sempre tem hierarquia. Mas ele pode virar uma importunação, um abuso, né? Daí que são outros tipos penais também. Tipos penais, né? Sim, o abuso grave, né? Sim. Então, assim, é uma premissa. Então, você faz sua metodologia, aprova com a sua liderança. Então, assim, um procedimento escrito. A gente também tem outras questões lá. Matriz de criticidade. Eu tenho uma matriz definida. O que para mim é crítico quando chega no canal. Até para justificar as tratativas que serão feitas, né? Por que esse foi investigado antes e não aquele? Exatamente. Então você vai ter um critério bem estabelecido ali para resguardar até a própria área de compliance. Exatamente. O risco, a visibilidade que aquilo pode causar, né? Se é uma coisa pontual, local, ou se é abrangente, né? Uma outra coisa que está funcionando muito bem para a gente é um comitê estruturado. Para as decisões daquelas investigações não ficaram na mão só do compliance, só da head, só do compliance officer. Então, a gente colocou um comitê deliberativo em relação a alguns assuntos. Por exemplo, dentro da matriz de criticidade, aquilo que é crítico, a Ana não decide sozinha o encerramento. Legal. Então, tem que ir para o comitê. Aí o comitê tem pessoas chaves que entendem extremamente do negócio. E eu tenho membro externo nesse comitê. Legal. Independente. Gente que está no mercado de escritório, a gente, justamente para trazer uma visão externa, para a gente não ser contaminado, sem viés. Para a gente não ser contaminado no dia a dia do negócio. Então é uma coisa que funciona muito bem lá. Sabe? Esse comitê, ele se reúne 4 vezes, sempre necessário. Às vezes chega uma coisa tão sugênita, tão diferente, que a gente nunca... Às vezes eu convoco o comitê para a gente decidir o plano de ação. Sabe? Então tem que ter isso. A tecnicidade, para mim, é o principal, para que aquilo seja ferramenta de trabalho mesmo. E não só um mecanismo, né, e não fica só na mão do compliance. Porque eu também, a gente tem que pensar, gente, que a área de compliance também é uma área de trabalho preventivo. Ao mesmo tempo que eu estou ali investigando, eu estou dando treinamento preventivo, eu estou fazendo roda de conversa com o líder novo que chega. Engajando pessoas. Engajando o líder novo que chega, para ele ter essa visão do que é integridade, o que é um negócio perene, né, a base do respeito, né, mostrar lá que no Código de Conduta o número 1 é propiciar um ambiente de trabalho seguro e livre de assédio ou discriminação. Tá lá, a premissa do Código. Né? Então, assim, é o dever de cada um. Então, se você não tem uma metodologia
para você investigar, você não consegue caminhar. E hoje, cada vez mais, a gente precisa ter isso documentado, tratado, rastreável, né? Eu queria só fazer uma consideração sobre esse ponto muito pertinente trazido, que é a metodologia tecnicidade. Tem um mentor meu de carreira, que eu não vou falar o nome, que quando eu entrei no contexto do escritório, já tinha feito algumas investigações, acabei tendo uma responsabilidade maior para pegar algumas investigações mais sensíveis, e teve uma entrevista específica que era uma potencial conduta de fraude, que teve uma entrevista com a pessoa investigada, e a gente estava com uma série de evidências já coletadas, bem preparados para a entrevista. Enfim, teve um desgaste ali na entrevista que a pessoa acusou, que eu potencialmente estaria, né, coagindo ela, ameaçando ela. E na hora eu passei a mão no telefone e fui falar com esse mentor meu. E aí ele me contou um caso pessoal dele e que, né, sem entrar em detalhes, ele falou, olha... Porque no final do dia eu acabei refletindo, né, de fato... O que é escrito de fato no relatório final, por mais que ele não tenha um tom subjetivo, ele fala de fato, ele não fala eu acho, ele fala, né, o que foi apurado. Não tem juízo de valor, né? Ele não tem juízo de valor. Querendo ou não, você está decidindo sobre carreiras, vidas, aspectos financeiros, casamentos, né, relações patriarcais. E esse mentor, ele me falou assim... Augusto, eu já passei por uma situação parecida, que inclusive ensejou numa demissão, que ensejou numa confissão. E o que me deixou tranquilo, de alguma forma, né, em paz espiritual, em que pese o resultado que eu sei que teve consequências gravosas para uma determinada pessoa, o que me deu essa paz foi exatamente ter certeza que o meu projeto, a minha apuração específica, foi conduzida com base em metodologia e tecnicidade. Então, né, não cabe a mim me sentir culpado por uma conduta praticada por outrem, mas... O que eu ficaria, de alguma forma, receoso, né, de ter cometido uma injustiça, era se eu não tivesse seguido as etapas, né, a rastreabilidade devida e os protocolos investigativos pertinentes a determinada apuração. Eu vou contar o caso, então, né? Então fique à vontade, já que a gente tá né? no podcast, eu vou contar o caso. Porque eu conto o milagre, mas não conto o santo. Quando eu vou falar, né, nas minhas falas, em aula, etc e tal, sobre metodologia, eu gosto de contar esse caso para o pessoal ver o nível de importância que um processo investigativo tem, tá? E que a metodologia traz. Quando eu comecei minha carreira, muitos anos atrás, eu já trabalho com isso há 24, quase 25 anos, né? Mais de 2 décadas aí que eu trabalho com isso. Lá no começo da minha carreira, eu participei de um projeto de investigação de um cliente lá no interior do Paraná. Foi um projeto bem longo, era uma fraude de grande porte. A gente chegou ao final numa avaliação total da fraude em torno de 14, 15 milhões de reais de desvio em produtos desse cliente. E no final, poxa, foi uma baita de um trabalho, era uma equipe grande. Eu era o júnior da equipe, né? Então tinha uma equipe bem mais experiente do que eu. Então ali eu aprendi muito, foi um trabalho de 6 meses, sabe? Tinha um baita de uma timeline com toda a fraude. A gente apresentou para os americanos e tal. Foi um baita de um projeto, saí super feliz do projeto, porque a gente conseguiu identificar, acho que 17 pessoas na cadeia que estavam de alguma forma envolvidas nesse desvio. Era um desvio super complexo. Beleza, a gente apresentou, os americanos gostaram e tal, e como toda empresa norte-americana, né, eles têm um perfil de compliance um pouco diferente do latino, eu acho. Vamos limpar todo mundo. E vamos dar exemplo com isso. Então, eles programaram de colocar uma barraca do RH na entrada da empresa, antes da catraca. Quem não passava na catraca e vinha mensagenzinha na catraca, passe no RH, já vai na barraca. E na barraca foram feitas as demissões por justa causa. E convidaram alguém da nossa equipe para participar. Eu falei, eu quero ir, lógico, eu quero ver o final, eu quero ver o resultado do meu trabalho, exatamente, tal. Aí numa das demissões, um dos rapazes era um almoxarife super simples, que também tinha participado, e ele confessou que ele participou. Falou, de fato, eu fiz, etc e tal, errei e tal. E daí ele começou a se emocionar muito na demissão, ele ficou muito emocionado, e ele falou, daí a menina do RH perguntou, o que tá acontecendo e tal? Daí ele falou, olha, eu tenho uma filha, a minha filha tem paralisia cerebral, e ela ia fazer uma cirurgia essa semana, e eu não vou poder fazer a cirurgia porque eu tô sendo demitido por justa causa, tô perdendo meu plano de saúde. Ana, a minha filha tinha acabado de nascer. Minha filha fez 20 anos agora no final do ano passado. Então, minha filha tinha acabado de nascer, tinha uns 2, 3 aninhos.
E eu fui pro hotel desesperado. Na época eu liguei pro meu gestor, pro meu mentor, né, de carreira na época, e expliquei toda a angústia. E ele tirou esse peso do meu coração, explicando toda a técnica que a gente utilizou para chegar no resultado. Falou, primeiro, não foi você que deu causa, né? Ele tomou a opção de violar a conduta. Mas todo o processo foi extremamente técnico, foi muito bem amparado, não tem nada ali que seja mentira. Se você tivesse comido alguma etapa, se você tivesse, né, sido leviano em algum momento nesse processo investigativo, você tinha que ter essa culpa, mas se não, tira essa culpa de você. Isso foi o que me trouxe, né, que me acalentou na época, mas também trouxe em mim um insight de, gente, a gente precisa estudar muito isso, a gente precisa estar preparado para fazer isso. E daí eu fui buscar as melhores preparações e trabalhei muitos anos para conseguir enfrentar processos investigativos tão complexos como eu enfrentei na carreira. Pensando nisso, né, a gente precisa entender a importância da técnica e do cuidado. E a gente teve durante, né, eu acompanho esse mercado há 2 décadas, como eu falei, quando a gente teve advento de Lava Jato, etc e tal, o compliance, boom, explodiu, virou uma moda. Muitas empresas que não se preocupavam com compliance começaram, às vezes até por uma questão mais de moda do que de necessidade, querer implementar compliance. E eu brinco que deram uma carteira de polícia para algumas pessoas que não eram preparadas para isso, falaram, agora você é o compliance officer e você tem que investigar, e daí ver essa cultura policialesca do compliance, né? De, vou investigar, vou pegar, etc e tal, quando o compliance não é nada disso, né? O compliance por trás, na verdade, ele é uma ferramenta de aculturamento. E a investigação, ela existe para identificar desvio e ver oportunidade de melhoria. Como que eu vou tratar a causa raiz desse desvio? Porque mandar o cara embora, punir, aplicar advertência, não vai aculturar ninguém, né? O que vai aculturar é depois as consequências, todo o retrabalho que eu vou fazer em cima do processo. Exatamente. Onde foi que falhou o processo. Exatamente. Então, essa maturidade, lógico que eu conquistei isso com o tempo, com muito trabalho, vendo, né, as coisas acontecer, mas, né, quando a gente fala de metodologia, eu acho que a importância da metodologia é até para trazer paz para o profissional que trabalha. Claro. Para trazer segurança para o profissional que trabalha. Né? Então, proteger as equipes que trabalham com investigação são muito importante, é muito importante. E eu penso o seguinte, você fala, né, o que é quando eu te perguntei, a primeira resposta que você deu assim, política. A gente, né, eu transito por empresas no Brasil inteiro, Ana, e é raro você identificar uma empresa que tenha política de investigação. Então, assim, eu tenho a regra do jogo para um monte de coisa, mas eu não tenho a regra para o meu time de investigação trabalhar. O que ele pode, o que ele não pode fazer. Qual é o fluxo, né? O que tem que subir. Exatamente. Não, tem empresas, né? Tem empresas para quem a gente presta serviço, por exemplo, que existe uma norma mundial que você não pode olhar e-mail. Porque é o apetite a risco da empresa. Eu falei, eu não quero que olhe, porque eu não quero assumir esse risco, eu prefiro assumir outros riscos, mas não assumir esse. Então, investigar numa empresa como essa é muito mais complexo. Eu tenho que dar uma volta muito maior, eu tenho que ter uma tecnicidade muito maior para conseguir atender o resultado, né? Aí, pensando nisso também, Ana, o quanto você acha hoje que a tecnologia, por exemplo, ajuda dentro desse cenário? O que você pensa em relação à questão, por exemplo, daqui a pouco a turma vai colocar IA para investigar. Né? E daí a gente perde aquele aspecto humano da avaliação humana, do olho no olho, de entender, né, você ter certas percepções no processo investigativo que às vezes a tecnologia faz a gente perder. Mas em compensação, a gente tem aí cenários de empresas que tem 400 relatos por mês, por exemplo. Como que eu organizo tudo isso? Não, eu fiz um benchmark com uma empresa, não posso, né, falar o nome, não é do mesmo setor, claro, lógico, óbvio, mas ela colocou, ela falou, a maioria, 80% dos meus casos, aquilo que o risco não é, que a gente acha que não é um problemaço, mas é uma questão do dia a dia, eu faço entrevista só por formulário. O problema é que às vezes você mira na janela e responder, e aí ele coleta, porque ele não, entendeu? Então, assim, né? Agora, a questão da IA, eu acho que a gente tem que achar um meio termo e o meio do caminho, como a gente sempre achou, e eu acho que a gente vai achar. Perfeito. Tem que usar naquilo que é eficiência, trazer eficiência. Para a gente pensar no estratégico. Falo isso muito com a minha equipe lá. Quero usar demais. Mas é aquilo que me traga tempo. Sobrar tempo para pensar no estratégico. Hoje o desafio O desafio são as horas, né? Exatamente. Isso. Aquilo que está me consumindo de tempo que eu não estou conseguindo olhar para o estratégico.
Não tá me liberando, porque tem o dia a dia ali, que é o volume, né? Então, eu acho que a gente tem que achar um meio do caminho. Aí, pensando nisso, não sei se vocês enfrentaram algo parecido, mas, assim, eu lembro que veio a pandemia, né? Todo mundo em casa, 2020, março de 2020. Quando foi em junho, e aí eu lembro que as pessoas que investigavam, a gente deu uma parada nas investigações, porque as pessoas estavam em casa. Como é que você faz uma entrevista de investigação, às vezes até demissional, com o cara ali, já no final da investigação, com o cara dentro da casa dele, né? Com os filhos jantando na sala. Sim. Então, assim, como tudo é uma evolução da sociedade, a gente começou a ver um meio termo. Como que a gente ia entrevistar essas pessoas que estavam em casa. Aí a gente pegamos casos mais graves. Não, isso aqui eu tenho que... Esperamos passar muita coisa, dar a gente acompanhava os noticiários da questão da saúde. Durante 2020 e 2021 tiveram janelas melhores, né? Quando estava melhor, a gente falava assim, não, então esse cara tem que ir para a usina, eu vou propiciar uma sala para ele, filmada com televisão, e eu vou entrevistar ele online no Teams, mas ele fora do ambiente dele de casa. Mas dentro de um ambiente controlado, um ambiente seguro, de máscara, a gente propiciou isso. Naquilo que a gente conseguiu naquelas janelas, quando estava melhor, não estava o surto, né, do vírus, os números melhoravam, a gente conseguia fazer uma entrevista. Mas a gente parou muita coisa, por um respeito, por uma questão de consideração com a pessoa que estava do outro lado. Porque como é que você entrevista olho no olho, online, no Teams, e a pessoa dentro de casa? Né, vivendo tudo que a gente já estava vivendo na pandemia. Então, assim, eu acho que a questão do IA, a gente vai conseguir chegar ao meio termo. Acho mesmo, assim. E a gente tem que tentar usá-la naquilo que a gente não está conseguindo. Sabe uma coisa que eu falei lá? Não sei se acontece com vocês. E eu vi nos números dessa pesquisa que saiu hoje. Chega muita coisa não apurável. Sim. Muito. A pessoa não traz dados e fatos. Muita coisa. E a gente faz interação com o denunciante, pede dados, pede onde aconteceu, quem viu, como que foi, né, em qual área, me traz, teve câmera, a gente pergunta um monte de coisa, às vezes a pessoa nunca volta no canal. Então ela joga um monte de informação lá, a gente não tem fatos e dados apuráveis. Né? Na pesquisa fala que apenas 67%, se não me engano, são de tudo que eles... Né? A pesquisa olha os principais canais canal de denúncia de investigativos no Brasil, né? As principais empresas. A pesquisa é anônima, não fala exatamente quais, mas ele fala assim, 67% não são apuráveis, 67% são apuráveis e o restante não são. Né? Então, os 33% não são apuráveis. Então, a gente tem que usar IA. Assim, coloca um robô para conversar com essa pessoa, para extrair informação, para acalentar em alguma... trazer insumos, né? Trazer insumos, fazer perguntas corretas. Né? É um desafio, talvez, por esse lado. Eu sei que tem muita empresa trabalhando com isso, a gente lá ainda não faz... Até porque o meu maior... e eu vi isso também a maioria, assim, das denúncias não são por telefone, são escritos. Né? Então, eu não sei também, mas poderia ter uma interação, um chat, né? Online, rápido, um robozinho conversando, chatbot conversando com ela, pedindo mais informações. Porque às vezes vem no canal, traz um monte de coisa, mas eu não consigo, não tem dados, não tem fatos apuráveis. Né? E o aumento das informações, de encerrar os relatos como informações suficientes, ele acaba aumentando por a gente não ter essa tecnologia, talvez. Assim, eu acho assim, de todos os pilares do compliance ali e tal, né, das matérias, das submatérias do compliance, vamos dizer assim, eu acho que a investigação é que começou a usar a tecnologia antes, né? Se a gente for olhar aí as ferramentas forenses, aí, sei lá, FTK, Cellebrite, etc., né, para Big Data Analysis, então, essas coisas que a gente conseguiu, né, incorporar. Investigações que antes eram impossível você fazer, né? Eu já considero que tá incorporado. Exatamente, isso já faz parte da nossa vida e a gente já vê isso há muitos, né? Desde o começo da minha carreira já existiam algumas ferramentas ali que conseguiam fazer análise. O I2, por exemplo, né? Que é uma baita de uma ferramenta que existe há mais de 20 anos e que ajuda polícias, etc., a fazer investigações. Agora, quando a gente tá falando, eu achei legal essa ideia, né, de você trazer esse fato, que é um fato que não é tão novo assim, porque a questão dos relatos não investigáveis é uma realidade desde o início da, né, eu comecei minha carreira na primeira empresa de canal de denúncia do Brasil,
né? E a gente vendeu essa empresa para uma Big Four lá em 2014, mas eu tive a oportunidade de viver muito intensamente essa questão da performance de canal. O que eu faço para melhorar a performance do meu canal? Daí vem a resposta mais fácil, sempre assim, vamos lá. A gente gosta de chamar o programa de compliance de sistema de compliance ou sistema de integridade. Por quê? Porque a gente entende que perene, né? ele Não é perene e ele vai evoluindo. E não tem finitude. E outra coisa, sistema, a performance do teu sistema pressupõe também a performance do teu usuário. Então, quanto melhor o teu usuário for treinado para usar o sistema, melhor vai ser o teu sistema. Então, vamos lá. Quem entende de Excel? Entende de Excel, faz 10% do que Excel faz. Porque o Excel, né, tem muitas funcionalidades. Então, quanto melhor eu treinar, mais solução eu consigo entregar com ele. O sistema de compliance, na minha opinião, é a mesma coisa. Quanto melhor eu treinar meu time, melhor ele vai. Quanto melhor eu treinar os usuários, melhor vai ser, por exemplo, a coleta de informações numa denúncia. Mas a gente tem questão, por exemplo, de turnover. Empresas têm taxas de turnover hoje altíssimas no Brasil, tá? E isso faz com que eu precise ter um enforcement muito grande de treinamento, e às vezes o cara não presta atenção no treinamento, às vezes o colaborador não presta atenção nas políticas, na regra do jogo, tá? Então, por exemplo, a gente tem no escritório uma metodologia muito legal que é a gente faz uma análise da possibilidade de investigação de uma denúncia. Então, a gente criou critérios objetivos que trouxe evidências. Então, daí a gente faz um 5W2H em cima da denúncia. E o resultado desse 5W2H, ele tem pesos, um placar, tem um placar que vai dizer, isso aqui baixa. Era um plano de investigação. Ele é um índice de objetividade do relato, né? Então, assim, isso aqui tem uma objetividade muito baixa. Você vai ocupar equipe, recurso, dinheiro da empresa para investigar um negócio que não vai chegar em lugar nenhum, né? E a gente está jogando tempo e energia fora. Então, vamos descartar esse relato aqui, porque, né? Ou a gente abre lá um tempo, a gente faz as perguntas para o denunciante. Se ele não retornar num tempo hábil, a gente vai ter que, infelizmente, eliminar, porque eu não consigo identificar o cenário de risco. Eu não sei para onde eu vou caminhar com a investigação, né? Então, nesses termos, eu acho que de fato a tecnologia pode começar a ajudar para criar parâmetros até dentro do canal mesmo, para quando o cara, por exemplo, às vezes preencher lá um relato, falta X coisa, já vai ter lá, você não consegue nem enviar o relato. Fala, cara, se você não preencher isso aqui, ele não vai, porque, né? E isso já vai educando o usuário para que ele possa, né, trazer essas informações. Que quanto mais evidência, por exemplo, apresentar num relato, mais rápido vai ser o tempo de resposta. Perfeito. Né? Menos tempo de equipe de investigação eu vou utilizar, né? E mais assertivo vai ser o resultado para que traga o impacto, partindo do pressuposto que eu tenho ali atrás um denunciante de boa-fé. Quando, né, claro, a nossa lei, né? A nossa lei de corrupção fala claramente sobre o denunciante de boa-fé. Quem é o denunciante de boa-fé? Primeiro, aquele cara que não espera um resultado para ele espera um resultado para a companhia. Né? Para a organização, então, para a sociedade. Essa é uma dúvida que eu queria tirar contigo. Por exemplo, a gente tem um posicionamento muito claro em relação a feedback para denunciantes, retorno para denunciante. E é super polêmico muito polêmico. No Brasil, que eu tenho uma lei trabalhista, então... Exatamente. A gente tem um entendimento técnico que a gente orienta via de regra aos clientes que o reporte ao denunciante ele tem que ser gerencial, vamos dizer assim, né? Começou, fiz, terminei. Agora, o que aconteceu não é problema teu. Por quê? Porque você é um denunciante de boa-fé. Certo? Você trouxe uma situação, você não está querendo prejudicar ninguém. Então, às vezes, parece... Porque se eu posiciono ele e começo a dar feedback, estamos investigando, tal, ele vira meu cliente para começar. Perfeito. E daí é um problema seríssimo. Eu tenho um denunciante que vira um cliente da área de compliance. E daqui a pouco você tá com... Boa analogia. Você tá com 500 clientes lá te ligando. Fora os CEOs, né? Exatamente, sem pagar a fatura ainda, isso que é o pior, né? Então ele tá te ligando para te cobrar resultado. Daí, como é que tá o negócio? Tal. Por quê? Qual que é o teu interesse? Teu interesse é em favor da empresa? Calma que confia no time de compliance. A gente vai fazer o que é melhor para a empresa aqui. Né? Então, eu sempre tive um posicionamento de que a gente reporta gerencialmente. Eu tenho ali um fluxo, né, que diz, recebi, fiz, terminei. Beleza. E algumas vezes por ano, sei lá, 2 vezes por ano, faz um reporte gerencial para toda a companhia dizendo, recebemos tantos relatos, tantos foram procedentes, tantos foram improcedentes, as ações de melhoria foram tais, etc e tal. Como uma que boa prática de transparência, né? Reportar, fazer esse relatório, sei que a MRV faz muito, o Alex, já vi. Cara agora, inclusive. Isso é bem importante. Como que você faz? Como que você pensa isso em relação ao teu relacionamento com o denunciante? Como que você... O que eu tenho feito mais no último ano, assim, o que eu treinei minha equipe e que tem dado bons resultados, é interagir com esse denunciante. Justamente
pelo ponto anterior que a gente tá falando, que muitas vezes não tem fatos e dados. E eu dou um tempo para ele me trazer. Se ele não... Mas essa é a interação para trazer informação para investigação, não para dizer para ele, estou fazendo isso. Não. Perfeito. Não. Legal. Eu sou da linha gerencial. Ele tem que saber que a investigação acabou. E eu ainda coloco assim, medidas serão tomadas se aplicáveis. Isso, perfeito. Eu não pelos responsáveis, contar, se aplicáveis. Eu não preciso contar. Para ele, é a premissa que você colocou. Ele tá esperando um resultado para a companhia, ele vai ver. Né? Se ele tá ali indo com a vítima, às vezes, muito perto da vítima, ele vai ver as coisas acontecendo. Né? Então, assim, reporte gerencial. Eu também não gosto de abrir. Acho que aquilo expõe a companhia, né? Expõe meu processo investigativo, muitas vezes. Né? Alguém nos questionar como que a gente investigou. Se você for parar para pensar, né, a legislação ela fala sobre a proteção do denunciante de boa-fé. Em algum lugar você já leu a proteção do denunciado? Do denunciado? Que a gente precisa proteger o denunciado também, porque a gente tem um princípio... É uma boa prática, né? E a gente tem um princípio constitucional que fala da presunção de inocência. Isso. Uma das coisas que, por exemplo, tem muito gestor que fala assim, mas eu quero saber o que está acontecendo na minha área. Não. Ele não vai saber. Você vai saber aquilo que for procedente. Isso. E que a gente tem que tomar uma decisão, né? Tem que tomar uma medida disciplinar. Agora, que é improcedente, eu não abro. Porque eu estou protegendo o denunciado. E é exatamente por isso que a própria norma técnica ISO 37008, que diz, né, que acaba estabelecendo as diretrizes, melhores práticas de investigação corporativa, ela não cria um by the book. Ela tem os princípios e diz muito sobre abordagem baseada em riscos. Se eventualmente um retorno específico e detalhado ocasione riscos à companhia, a equipe investigativa ela tem total autonomia, né, para justificar o porquê que não foi dito tal coisa, o porquê que não foi conduzida determinada diligência, o porquê que sequer foi iniciada a apuração, com base, por exemplo, num critério de objetividade mínimo. Então, existe uma norma muito ampla, que obviamente traz as melhores práticas de como que a ISO enxerga um processo investigativo maduro, mas ao mesmo tempo ela dá essa autonomia e esse olhar de dentro da equipe para ajustar o procedimento investigativo, o fluxo operacional, de acordo com as peculiaridades de cada empresa. Eu só queria fazer um comentário específico sobre uma fala da Ana, que é muito e eu acho que, assim, exatamente por isso a inteligência artificial, a tecnologia não vai substituir o homem no processo investigativo, porque a palavra-chave para mim é empatia. É empatia e esse viés humanizado. Então, assim, até para criar um rapport, né, uma conexão com uma pessoa que está sendo entrevistada, que está sendo investigada, tem que ter esse viés humano, né? De certa forma, essa inexistência de vieses, né, de não já chegar com uma conclusão já formada antes mesmo da entrevista, e ter esse feeling de eventualmente, por exemplo, num cenário de pandemia, né, ajustar o processo investigativo, num cenário de home office, fazer ali determinadas variações para mitigar o impacto, seja para o colaborador, seja para a companhia como um todo. Então, por isso que eu acho que, assim, não há receita de bolo e que esse olhar humano e esse feeling mesmo, sabe, de ter uma certa empatia com o processo e com as pessoas, com todas as pessoas envolvidas, é muito importante. E aquele ponto que a gente está falando antes, né? Não somos polícia, né? Eu não estou procurando uma confissão. A gente não tem esse poder americano que é muito isso, né? Você tirar a confissão do outro num processo. Não é isso, né? Pelo contrário, a primeira coisa que a gente fala, olha, está aqui, livre, espontânea vontade, pode sair a qualquer momento, a gente vai fazer uma entrevista aqui. Então a gente faz esse disclaimer antes, né? A porta está livre, você pode sair a qualquer momento. Mas a gente queria conversar sobre eu vou te fazer algumas perguntas, então você tem que ter uma metodologia humanizada e que reflita a cultura brasileira, né? Sim. Perfeito, porque quando eu comecei minha carreira, quem fazia investigação em empresa, via de regra, era o pessoal da segurança patrimonial. E eu acho que você falou um negócio muito legal, Ana, que é o seguinte, a gente tem que entender a realidade da cultura do nosso povo, de como a gente é. Ao passo que, por exemplo, você já deve ter vivido situações como essa na tua carreira, quando a gente fala sobre a proteção do denunciante de boa-fé, a pessoa mal intencionada, ela olha aquilo e muita gente usa o canal como uma medida protetiva. Para dizer assim, meu chefe não está gostando do meu trabalho, estou percebendo que eu vou ser mandado embora, eu vou mandar uma denúncia aqui,
para me trazer uma estabilidade. Porque depois eu vou alegar que fui mandado embora porque foi uma represália, porque eu fiz uma denúncia. Né? Retaliação, então, né? Retaliação. O princípio da não retaliação. Exatamente. Que a gente leva tão a sério. Exatamente, que a gente acaba levando a sério, mas que às vezes o colaborador, sabendo da seriedade do processo de compliance, utiliza a ferramenta, né, em seu favor em detrimento à empresa. Enquanto um sistema de compliance ele existe, na verdade, como propósito essencial para a proteção do CNPJ da empresa. Para a proteção do ecossistema e das pessoas que fazem parte desse ecossistema, né? Então, é bem legal essa tua avaliação de que a gente precisa colocar os pingos nos is e entender que existe uma cultura e essa cultura, ela não é a mesma que serve para os Estados Unidos, não é a mesma que serve para a Europa, é o nosso jeito aqui de fazer as coisas e que a gente precisa considerar quando a gente monta, por exemplo, um planejamento de uma investigação. Tá? Eu vejo muita gente que não planeja investigação, isso é um grande problema. Né, eu vejo isso acontecer muito. Eu costumo brincar assim, eu vou te dar aqui o nome de uma pessoa famosa e faz uma investigação dela. Se eu não te der o foco dessa investigação, você pode ficar anos fazendo essa investigação, você não vai chegar... Tudo. Exatamente. Uma coisa que a gente vê muito acontecer, não sei se isso acontece com vocês, né? Já aconteceu, você já viu isso acontecer em alguma situação. Às vezes investigações não têm fim, que elas não acabam, porque como eu não dei um foco nela... Aonde você vai chegar? Isso, porque o que eu vou achando? Aí aqui vira um outro coisa ponto. Leva a outra. Uma coisa vai levando a outra e você de tem repente... que delimitar os fatos que te trouxeram. Quais são os fatos aqui? Exatamente. Né? Até voltando ao ponto da IA, a gente estava tentando desenvolver algo até interno, que eu acho que já tem até no mercado. A gente tem lá a gente tem uma empresa de TI mesmo, né, trabalhando para o grupo, que é tentar, que é uma coisa que a gente precisa pensar, até os escritórios, né, da tecnologia, ela conseguir bater, isso que você falou assim, ler a denúncia e falar assim, tem fatos e dados, quais fatos e dados a serem apurados, e depois ao final da investigação, você jogar tudo lá e ela te falar assim, seu relatório está consistente? Isso é legal. Com os fatos e dados trazidos na denúncia pelo denunciante? É muito interessante. Seu relatório, a gente estava tentando desenvolver algo assim, entendeu? Você economiza também tempo de leitura, né? Principalmente naqueles casos com baixa credibilidade, porque a gente faz relatório para tudo. 100%. O que foi feito, o planejamento até o encerramento, né? Então, é uma coisa trabalhosa, escrita, né? Passam por duas áreas, uma faz a outra... valida o relatório. Então, se a gente tivesse um IA que pudesse ler esse relatório e falar assim, olha, tá faltando alguns pontos esse cara crachá é muito interessante. E aí entra o humano. A gente tenta mitigar isso ao máximo. Por exemplo, quando chega uma investigação no escritório, a gente define um foco técnico, define os pontos de análise e, com base nisso, define os quesitos obrigatórios. Que no final do dia vão ser quais perguntas que serão respondidas ao final do processo de apuração. Então, a gente bate, por exemplo, com o seu comitê de integridade, comitê de ética, né, o órgão colegiado responsável pela deliberação. Olha, finalizamos aqui o planejamento, né, essas são as informações preliminares, esse é o foco técnico, esses são os pontos de análise e essas são as perguntas que a gente vai coletar evidências, analisá-las e respondê-las ao final do processo. Vocês estão satisfeitos com essas respostas? Ou falta mais alguma coisa? E aí a gente consegue, de alguma forma... fechar todos os pontos que são inicialmente ali definidos como pertinentes à elucidação dos fatos. A gente tá indo até pro tema final aqui da nossa conversa, ver como passa rápido, a hora que a gente vê já tá acabando, mas assim, e vai conectar bem com isso que o Augusto trouxe agora. Quando a gente desenvolveu essa metodologia, né, eu participei do desenvolvimento dessa metodologia, uma das coisas que a gente pensou muito é em relação à questão de governança, e eu quero falar um pouquinho sobre governança agora. Por quê? Vamos lá. Quando a gente chega nas instâncias decisórias, vocês falaram que vocês têm alguns comitês, etc., né? Um conselho, né, de administração, que às vezes pode ser instado para algo que seja muito grave, né? Existe a possibilidade do questionamento do processo investigativo, né? Peraí, né? Isso acontece muito. Então, hoje a gente é muito contratado, por exemplo, para treinar comitê de ética e para treinar conselho de administração sobre como avaliar resultados de investigação. Como fazer o questionamento adequado, né, como avaliar o que foi feito. Porque
Pro profissional que não é um profissional de investigação, às vezes ele não consegue entender qual foi o caminho percorrido para chegar naquele resultado, né? Para ele é um pouco difícil. Por isso que a nossa metodologia ela foi construída pensando nisso, em responder quesitos. Então, a nossa prática, ela diz assim, né? A gente recomenda no nosso fluxo o seguinte: chegou um relato, faz o planejamento, valida o planejamento com o comitê, com quem vai tomar a decisão. E você pergunta para o comitê assim: se eu responder essas perguntas aqui, você está pronto para tomar uma decisão? E daí depois eu mostro para ele como que eu respondi aquelas perguntas. Então, a gente usa essa metodologia. Aí, o meu questionamento é mais em relação a isso. Como que você vê, né, a importância desse aculturamento, né, da alta administração, das pessoas que participam desse momento decisório? Porque eu já vi situações assim: mas espera aí, vamos falar de investigação de assédio, por exemplo. Investigação de assédio, seja moral ou sexual, via de regra, toda coleta vai se basear em entrevista. Porque raramente vai ter alguma coisa no celular, num Teams. Hoje a turma toma muito mais cuidado, né? E sabe que existem ferramentas que pegam isso. Então, via de regra, é alguma testemunha. Quando a gente tá falando de assédio sexual, pior ainda. Vítima, né? Porque daí normalmente a palavra da vítima, porque não vai ter uma testemunha. O assédio moral normalmente normalmente pode acontecer na frente. Mas agora, quando a gente tá falando de assédio sexual, é muito mais complexo. E daí você apresenta num comitê, num conselho, e um membro do comitê olha e fala: mas peraí, eu vou tomar uma decisão baseada só no que a vítima falou? Eu vou tomar uma decisão baseada só no que as testemunhas falaram? E daí, por isso que a gente trabalha com a fase de coleta e análise separadas dentro da nossa metodologia. Então, quando eu estou entrevistando, eu estou coletando. É um dado cru, né? Então, eu estou conversando com você que eu estou coletando. Depois, eu vou analisar o que você falou, o que ele falou, e eu vou começar a concatenar isso e daí trazer conclusões no meu momento da minha análise. Mas como fazer a alta administração que está lidando, né? Às vezes num comitê lá tem um diretor comercial, tem um diretor de operações, tem uma gerente de RH, como que a gente consegue, né, fazer com que essas pessoas entendam, né, através da metodologia, a importância do contexto da governança para o sistema de integridade e que eles entendam a importância da investigação não como essa visão só policialesca. Porque às vezes pode sair ali uma conclusão que não vai punir ninguém, mas precisa do patrocínio da governança, da estrutura de governança para corrigir, para aquilo nunca mais acontecer, né? E sabe o que eu vejo muito nas organizações como um todo? O resultado, às vezes, daquela investigação procedente, muitas vezes a gente não vai por um desligamento com justa causa. Justamente para não expor. Ana, raramente a gente recomenda justa causa. Raramente a gente recomenda justa causa. E eu fiquei pensando no que você falou, assim, quem tá do lado de lá decidindo, né, assim, a sua fala, mas eu vou decidir só com as testemunhas, só com a palavra da vítima? Assim, eu sou membro externo de vários comitês de ética, então eu vejo isso acontecer semanalmente, tá? E como que você reage a esse tipo de... Eu reajo de uma forma um pouco diferente. Devolvendo a pergunta. Porque mas essa aqui é a proposta, é o bate-bola. Eu sendo membro externo, para mim é mais fácil avaliar, primeiro porque eu não tenho carga emocional nenhuma, porque eu não estou lá dentro da empresa, né? Então isso me traz essa facilidade. E eu conheço o processo investigativo do começo ao fim. Então quando o cara me apresenta, eu sei mais ou menos o que ele fez para chegar naquele resultado. Mas eu vejo que a turma que nunca viu, às vezes colocam no comitê, uma pessoa que nunca viu uma investigação na vida. E ele olha e fala: peraí, eu não tô seguro para decidir isso aqui não. Porque não conhece. Então, né, às vezes esse aculturamento do time que toma a decisão é mais importante até do que o próprio treinamento da equipe de investigação, porque eles vão tomar uma decisão baseado em todo um storytelling que foi feito ali. E também capacitar a equipe de investigação, né, aquele que é o porta-voz perante esses comitês, para que ele conte a história do jeito certo também. Conte como que a gente chegou àquelas conclusões. Porque às vezes... Né? E outra, comitê de ética, conselho, etc. Pouco tempo para... Super pouco tempo. Às vezes você tem meia hora, 40 minutos para apresentar 5, 6 denúncias... E você não consegue fazer o storytelling certinho, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio para a efetividade de canais de denúncia também, né? E, eventualmente, até utilizar de infografia de imagens, sumários executivos, assim. Isso, Porque, assim, muitas vezes, muitos clientes falam: eu fui fazer tal processo investigativo, me deram um relatório de 40 páginas... E eu mandei para os membros do comitê, para os membros do conselho,
eles não têm tempo para fazer isso. Não. Então, assim, eu preciso de uma imagem. O que aconteceu? Por isso que a gente utiliza a timeline investigativa. A timeline, na minha opinião técnica, é a melhor ferramenta para você contar uma história. Porque depois uma linha do tempo e ali fica fácil, tudo. Né? Manda a turma levantar, às vezes, né, a gente imprime, a gente tem uma plotter no escritório, a gente imprime, bota na parede, faz a turma levantar, fala, pessoal, vem aqui que eu vou contar uma história para vocês. Daí tá, em 5 minutos eu consigo contar uma história longa, às vezes, né? Pro comitê, a gente, assim, boas práticas que eu presencio e que eu acho que funcionam. O que você colocou, a gente tem um template padrão para o comitê. Então, ele já olha para aquele comitê, ele sabe exatamente onde está o resultado, qual que é o plano de ação, o que foi olhado, qual que foi o plano investigativo. É bem resumido, mas é um template para cada... Legal. Volta e meia a gente precisa, por exemplo, colocar lá para trazer uma evidência bastante forte, assim, às vezes um print de WhatsApp, que é uma fala mais assertiva, que concatena com aquele resultado. A gente também coloca uns prints ou outros lá, mas assim, é sumário executivo. A gente não compartilha o relatório completo. Sim. Relatório e papel de trabalho fica arquivado. Com o compliance arquivado. É a rastreabilidade, exatamente. Exatamente. A outra coisa que a gente colocou na questão do comitê não tem só jurídico, né? Não tem só o compliance. A gente tem o head dos 2 RHs. Lá eu falo que é 2 RHs por causa do segmentos, né? Eu tenho os heads porque são as pessoas que mais estão no dia a dia de pessoas, né? Então eles trazem uma visão de clima. Sim. Uma das coisas que a gente chegou principalmente as comportamentais, né, gente? Assim, que o volume é maior. A primeira coisa que a gente pede para a área de pessoas cadê a pesquisa de clima dessa área, os resultados da pesquisa de clima? Primeira coisa, eu quero entender se tem alguma coisa errada naquele... Porque a pesquisa de cliente é muito fidedigna, é uma pesquisa... Lá é muito sério, chama Speak Up. Ela acontece 4 vezes no ano, então ela traz resultado. Não é aberta, então, porque é por área, não pode ser pesquisa em áreas pequenas, então normalmente juntas. Tem uma amostragem mínima ali, né? Exatamente. Então e olha também o comitê de avaliação dos últimos anos do denunciado. Tá. Porque é muito sério o comitê de carreira. Então tem avaliação e tem falas ali. Feedback ali. Porque todo empregado é avaliado num comitê. Então, assim, tem assim, do comportamento daquele ano. Porque e a gente fala muito isso com a área de RH. Se aquele empregado já vem cometendo faltas, vocês precisam registrar. É uma advertência verbal que precisa estar ali, que foi feito. Porque senão também, eu não posso deixar na mão do canal, deixar na mão do canal uma decisão que às vezes é um problema que já vem acontecendo. Aí você espera o canal, aí a área fica assim, não, vou esperar a investigação ocorrer. Ele sabe que precisa mandar embora, ele sabe que precisa da medida disciplinar ser tomada, ou a suspensão que for, mas ele fica esperando ali o compliance, investigar tudo, trazer todos os fatos e dados, né? Assim, é uma linha muito tênue usar o canal para uma decisão que já precisava ser tomada ali naquela área. Sim. Isso também tô indo até longe da sua pergunta, mas tento. A outra boa prática que eu acho é esse treinamento, assim, não só das pessoas que participam do comitê, mas as pessoas que trazem os casos. Lá a gente divide compliance, RH, tem muita gente. A gente faz a gente tem um termo de confidencialidade para todas as pessoas que, de alguma forma, colaboram com o canal. Muitas vezes vai ser a BP de RH, que está lá na ponta, sabendo, entrevistando e nos ajudando. Essa sinergia de RH, jurídico e compliance é essencial. Para as investigações comportamentais, né? Tudo aquilo que não é fraude, conflito de interesse, aí já entra tudo na auditoria. E aí a gente colocou um acordo de confidencialidade para estar peso. Todo mundo que tem de alguma forma acesso a algum tipo de denúncia tem que assinar um termo de confidencialidade para ele entender o peso daquela apuração. Perfeito. Acho que é uma boa. E a gente treina todo ano, a gente faz 2 tipos de treinamentos para as pessoas, os pontos focais, que é aquelas que inserem informação. É praticamente meu facilitador, time, né? Os facilitadores que estão interagindo ali com o sistema, né? Porque a gente usa uma plataforma lá na empresa, então a gente faz esses 2 treinamentos específicos para eles irem preparados também na hora de defender o resultado com o comitê. Show. Né? Acho que são as boas práticas que eu vejo que estão funcionando, que eu posso compartilhar aqui. Legal. Né? Ana, vamos lá. Eu podia passar o dia inteiro aqui falando disso. Né? Então, eu acho que a gente falou até pouco do que eu gostaria de falar, mas o tempo, infelizmente, está acabando. Então, assim, eu queria, em nome do escritório, agradecer
poxa, né, eu sei como corrida a tua vida, então agradecer Todos nós, né? para você, né, de você estar se disponibilizando a estar aqui com a gente, batendo esse papo, né, de ter essa relação com a gente. Então, muito obrigado, né? Então, foi sensacional. Eu vou falar em todos os podcasts, todos os episódios aqui, o quanto eu gosto de vir para BH, o quanto eu gosto de trocar ideia com o povo de BH, com os profissionais de compliance daqui. E eu acho que BH tem os melhores profissionais de compliance do Brasil. Eu falo isso tranquilamente, porque eu caminho aí pelo Brasil inteiro. Apesar de eu falar que eu acho que o compliance nasceu em Curitiba, mas eu acho que os melhores profissionais estão aqui, tá? Então, muito obrigado pelo teu tempo, pela disponibilidade, por todo o teu conhecimento, por compartilhar com a gente essas práticas. E espero que seja a primeira de muitos aí que a gente vai fazer ainda daqui para frente, tá? Agora deixo uma última palavra para você passar uma última mensagem e a gente encerrar. Du, eu que agradeço aí o convite, né, do Augusto, seu, do escritório. É sempre bom uma troca. A troca é sempre importante, né? A gente precisa sair um pouco do dia a dia, senão a rotina nos absorve. Então, isso é uma coisa que eu tenho tentado, né? Tempo é o petróleo, né? Tempo é uma coisa que todo mundo quer. Seja para o pessoal, para trabalhar ou para estudar mais. Né? Eu falo, gente, tempo é a coisa mais preciosa hoje no meu dia. Certeza. Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma casa, eu tenho uma profissão, eu quero estudar, eu sou entusiasmada de todo assunto que você me traz, eu quero ler, eu quero estudar. Então, tempo, né? Mas é precioso. Tão importante você sair um pouco, conversar, fazer essa troca, ter sua visão do Sul, que é diferente, é outra cultura, o mineiro é diferente, né? Mas é só agradecer. E eu acho que o trabalho que a gente faz é um trabalho que vai muito além do corporativo, né? Eu acho que é um trabalho para a sociedade. Isso eu acredito muito na questão da integridade como uma ferramenta de amadurecimento da sociedade, né? De evolução da sociedade. Show. Obrigado, Ana. Obrigada. Genial. Eu só agradecer mesmo, né, graças a Deus essa conexão aqui deu certo, esse episódio aconteceu. E Ana, conte conosco, obrigado pelas contribuições, tenho certeza que vai agregar muito para os nossos ouvintes. E enfim, obrigado pela parceria, acima de tudo. Você que gostou do vídeo, né? Curte, compartilha, segue o nosso canal lá para muito mais episódios que a gente vai lançar aí daqui para frente, tá bom? Obrigado e até a próxima.